Hoje falaremos sobre IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana é cobrado dos proprietários de imóveis localizados na zona urbana. O que é zona urbana? Aquela em que o Estado fez pelo menos 2 tipos de melhorias, seja um asfaltamento, seja água encanada, luz elétrica e que não seja destinada à área agrícola, ao plantio. Então você que é proprietário de um imóvel, você vai pagar uma vez ao ano não, uma vez ele incide, mas você poderá parcelar esse valor em até 6 parcelas aqui no Distrito Federal. O IPTU é de competência dos municípios. Lembrando, como já foi falado na aula anterior, que o Distrito Federal tem a competência para instituir os impostos, tanto dos municípios quanto dos estados. Neste caso, o IPTU é de competência dos municípios e o Distrito Federal poderá cobrá-lo também. Então você que é proprietário de imóveis vai pagar o IPTU. Aqueles imóveis que também são financiados, também você é proprietário e você também paga esse imposto. O fato gerador do imposto ocorrerá uma vez no ano, 1º de janeiro de cada ano. Este valor, como é que se calcula o valor? Pela base de cálculo, que é o valor venal, o valor de venda deste imóvel, e que é apurado pela Secretaria de Fazenda, né? Pelo Poder Executivo, Secretaria de Fazenda. Porém, quando tem um contrato de compra e venda e que este valor é superior ao valor apurado pela Secretaria de Fazenda, o que vai valer para fins de cálculo deste imposto é o valor que consta da escritura que foi registrado lá no cartório de registro de imóveis. Observe bem, essa é uma dificuldade, porque anualmente poderia o governante atualizar essa base de cálculo, porém não tem sido feita essa correção e os valores ficam muitas vezes defasados. O que pode ocorrer de repente é uma divergência de pagamento. Às vezes o mesmo imóvel localizado na mesma área ter o IPTU calculado diferentemente. Por quê? Porque no primeiro caso, digamos que a propriedade daquele imóvel já tem muito tempo, não muda a propriedade. Ocorre que você vende o seu imóvel e lá registrou no cartório de imóvel por um valor maior. Neste caso, esse imóvel que foi atualizado, o valor por conta do registro no cartório de imóveis, vai ter o seu valor atualizado. Um exemplo, digamos que você é proprietário de um imóvel na Ceilândia. Neste caso, digamos que o proprietário do imóvel está avaliado este imóvel por R$200 mil lá no sistema da Secretaria de Economia. Porém, o imóvel do lado, que tem as mesmas características de localização, de área construída, um está calculado por 200 mil e o outro está calculado por 500 mil. E na realidade, quando você recebe o carnê do IPTU, que hoje em dia nem está se mandando mais carnê, mas quando você recebe o valor a ser pago, o que acontece? Um vai pagar menos que o outro. E por que isso acontece? Tendo em vista que as características do imóvel é a mesma. Ocorre que o imóvel que tem valor maior, obteve este valor por conta do registro no cartório de registro de imóveis e ele está atualizado. Então tem uma discrepância quando você utiliza o valor apurado pela Secretaria de Economia e aquele valor apurado no contrato de compra e venda que foi registrado no cartório de registro de imóveis. Então, na realidade, não pode acontecer, porque você, proprietário do imóvel, o imóvel tem a mesma característica, a mesma metragem de construção e, portanto, deveria pagar o mesmo IPTU. Então, quando você fala que a base de cálculo do IPTU é o valor apurado pela Secretaria de Economia, no caso do Distrito Federal, ou o valor que foi registrado no cartório de imóveis, poderá ter essas divergências e que prejudica e que tira o caráter isonômico do tributo, né? Onde aqueles que têm a mesma condição paguem o mesmo valor. Há alguns proprietários
que, embora sejam proprietários dos imóveis, eles não pagam o IPTU. E por quê? Pode ser por determinação constitucional, que é chamada imunidade, e pode ser por uma isenção legal, onde o governo, juntamente com a Câmara Legislativa local, entendem por bem isentar aquelas pessoas do pagamento daquele imposto. Um exemplo de imunidade que consta na Constituição sobre IPTU são os imóveis de propriedade dos entes tributantes, ou seja, não tem a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Os imóveis de propriedade da União, que são localizados no Distrito Federal, por exemplo, não são tributados pelo IPTU, entendeu? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, do município de Anápolis, Goiás. Digamos que tenha lá no município de Anápolis um imóvel de propriedade da União, do governo federal. Anápolis não poderá cobrar o IPTU sobre aquele imóvel. Então, é uma imunidade que está prevista na Constituição de não se cobrar o IPTU dos imóveis de propriedade uns dos outros, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. Não cobra. Também não cobra o IPTU sobre os templos religiosos. Então, os imóveis que têm a propriedade que é de igrejas, também não incide o IPTU, por determinação constitucionais. Imóveis de partidos políticos, de associações sindicais, de entidades de educação e assistência social sem fins lucrativos, esses são exemplos de imunidade que não se paga o IPTU. Então, por determinação constitucional, embora essas pessoas sejam proprietárias de imóveis, elas não pagam o IPTU por determinação constitucional. É a chamada imunidade tributária. Agora, o caso da isenção, ela é determinada por legislação e pode ser alterada a critério do governo e também do Poder Legislativo local. No Distrito Federal, por exemplo, quem não paga o IPTU é o caso, por exemplo, de proprietários de imóveis com até 120 metros quadrados de construção. Também não paga os imóveis da UNB, também não paga. Os imóveis da TerraCap, que tem o acervo da TerraCap, também não se paga o IPTU. Outro caso também que não se paga o IPTU aqui no Distrito Federal é o Autódromo Nelson Piquet, também não paga o IPTU. Lembrando que nestes casos da isenção, essas isenções podem ser alteradas a critério do governo e também do Poder Legislativo local. A alíquota, ela poderá ser definida tanto pela localização quanto pelo uso do imóvel. Pode ser uma referência de como se definirá a alíquota do IPTU. Aqui no Distrito Federal, a alíquota é definida pelo uso do imóvel. O imóvel é residencial, o imóvel é comercial, ele está edificado ou não. Observe bem que o imóvel, ele deve seguir, segundo a Constituição, deve atingir a função social da propriedade. Ou seja, aqueles imóveis que não estão cumprindo com a sua função social, ele poderá ser onerado mais efetivamente com a alíquota mais pesada do imposto. Então, tem 3 alíquotas: 3%, 1% e 0,30%. 3%, que é a alíquota maior, é para aqueles imóveis não construídos ou que estão em ruínas. Por que isso? Por que eles são tributados com alíquota maior? É exatamente por não estarem cumprindo com a sua função social. Um imóvel que está em ruína é um imóvel abandonado, não está cumprindo com a sua função social. Então, neste caso, o governo tributa com alíquota maior. Ou um terreno desocupado. Às vezes a pessoa tem vários imóveis e vira especulação, só investimento. Neste caso, tributa-se com 3% porque não está cumprindo a função social daquela propriedade. Pois bem, e quem são os imóveis que são tributados com a alíquota de 1%? 1% aqui no Distrito Federal ficou para os imóveis comerciais
e também por aqueles imóveis residenciais e que estão em construção. Ou seja, aqui no Distrito Federal, eles dão um prazo de até 3 anos para você construir o seu imóvel. Então, enquanto você estiver construindo o imóvel, você vai pagar a alíquota de 1%. Se não estiver construindo, 3%. Se estiver em construção, 1%. Por que essa distinção? Obviamente, porque quando você está em construção, você já está querendo dar um fim social para aquele terreno. E os imóveis comerciais também pagam 1%. E o 0,30%, quem é que paga? São os imóveis residenciais. Então, a base de cálculo daquele imóvel residencial é 0,30% do valor venal, do valor de venda. Observe o seguinte, quando você transfere a propriedade, digamos, de quem é imune para quem não é imune, o exemplo que eu vou dar é digamos que um imóvel de propriedade da paróquia, onde o padre, a moradia dele, do padre. Esses imóveis onde os padres moram, por exemplo, onde é a casa paroquial, eles são contemplados pela imunidade. Porém, se de repente a igreja resolver vender aquele imóvel, quando se transfere a propriedade da igreja para um particular, terá incidência do IPTU e neste caso será proporcional. Se o IPTU você paga por um período de 1 ano, se você compra um imóvel no mês de julho, como já se passou metade do ano, então você vai pagar metade do imposto. E vai ser proporcional a depender do prazo onde você compra este imóvel. A alíquota de 0,30% ficou para os imóveis edificados residenciais. O imóvel que é considerado residencial é aquele que possui a carta de habite-se. Por que a carta de habite-se? Quando você tem a carta de habite-se, é como se você tem um atestado de que aquele imóvel está em condições para você residir ali, para você morar. Então é necessário que você tenha a carta de habite-se para que seja contemplado com a alíquota de 0,30%, que são os imóveis residenciais. Também aqueles imóveis de baixa renda também terão, que possuem a carta de habite-se parcial, também poderão pagar o IPTU, a alíquota de 30%. Esse habite parcial são aqueles habites fornecidos para os imóveis de assentamento e que, portanto, poderão ser contemplados também com a alíquota menor de 0,30%. Concluindo, então, regra geral, sem entrar nas polêmicas sobre o IPTU, é o que a gente tem por hora para falar do IPTU. É o fato gerador, é a base de cálculo, é a alíquota, o que é considerado zona urbana para fins de IPTU e também quem é que não paga o IPTU, seja por determinação constitucional, que é a imunidade, seja por legislação local, que fica a critério do governador e também do legislativo concederem ou não e podem ser alterados a qualquer tempo. A imunidade não, porque tem previsão constitucional, mas as isenções que são dadas, fornecidas pelo governador ou pelo legislativo, essas poderão ser alteradas observando se são por prazo determinado ou indeterminado.